Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de matemática, geografia e história. Bom, no nosso conteúdo de matemática nós vamos fazer as correções das atividades sobre parte do todo que nós tivemos na nossa última aula de matemática. Então, vamos às correções. Nós lemos juntos as orientações das páginas 26, 27 e 28 e foi pedidas as atividades das páginas 29, 30, 31. Isso mesmo. Então agora nós vamos iniciar a correção. A número 1 da página 28 eu já fiz, mas vou retomá-la para a gente não se perder. Número 1. A metade das crianças representadas a seguir deverá usar camiseta verde. Pinte de verde a camiseta dessa quantidade de crianças. Então, primeiro, eu contei quantas crianças tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu já sei que a metade significa dividir por 2. Então, eu dividi 8 crianças por 2 e cheguei a 4 crianças. Pintei a camiseta de 4 crianças e na sequência represente essa situação por meio de uma divisão. 8 dividido por 2 igual a 4. Página 29, número 2. Em um dia, 1/3 da quantidade de bolas representadas a seguir foi vendido por uma loja de brinquedos. Contornem a quantidade de bolas que foram vendidas. Como eu disse, primeiro a gente precisa saber quantas bolas tem aqui. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolas. 1/3 corresponde à divisão por 3. Dividir uma quantidade por 3 é o mesmo que determinar a terça parte. Então, representar essa situação por meio de uma divisão nada mais é que 12 dividido por 3, que é igual a 4 bolas. É isso que a gente vai circular, contornar. Então, vou até pegar uma caneta aqui de outra cor para a gente circular. Então, vamos lá, vamos circular 4 bolas. Eu estou fazendo nessa sequência porque já é a do livro, mas vocês podem circular as bolas que vocês quiserem. 3. Para colorir um desenho, Bianca usou 1/4 dos lápis de cor representados a seguir. Faça um X na quantidade de lápis que é de cor que ela usou. Mais uma vez, a gente precisa, porque são partes de um todo, então a gente precisa saber do todo. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lápis. E 1/4, se voltarmos à orientação, a gente sabe que 1/4 dividir uma quantidade por 4 é o mesmo que determinar a quarta parte dessa quantidade. Então, representar essa situação por meio de uma divisão, nada mais é que 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então, a gente vai fazer um X em 2 lápis, que foi a quantidade que a moça usou, que a Bianca usou para colorir um desenho. 4. Pinte de amarelo 1/10 dos balões representados abaixo. Então, pessoal, mais uma vez a gente precisa contar a quantidade de balões. Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 balões. Então, já vamos colocar aqui. Se formos representar essa situação por meio de uma divisão, é 20. E aí, a gente volta na orientação para saber, para recordar quanto que é 1/10. 1/10 é 10. Dividir uma quantidade por 10 é o mesmo que determinar a décima parte. 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, a gente vai colorir 2 balões de amarelo, como eu já tinha feito aqui. Página 30.
Estes são os filhos de Fabiane. Ela vai repartir R$ 48 entre eles, de acordo com a necessidade de cada um. Então, ó, não vai repartir em partes iguais, ó. Pedro receberá a metade dessa quantia. Quantos reais ele vai receber? Se é a metade, a gente já sabe, é 48 dividido por 2. Então, primeiro nós fazemos 4 dividido por 2, que é 2. Depois, 8 dividido por 2, que é 4. Combinado? Então, 48 dividido por 2, que é a metade desse valor, é R$ 24. Resposta: Pedro vai receber R$ 24. B. Isabelle receberá a terça parte da quantia. Quantos reais ela vai receber? Nós já sabemos que a terça parte é a divisão do todo por 13. Então, é 48 dividido por 3. 4 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Sobra 1. Abaixamos o 8, fica 18. 18 dividido por 3 é 6. Por que 6, professora? Porque 6 vezes 3 é 18. 18 menos 18, 0. Então, 48, a terça parte de 48 é R$ 16. Então, a Isabelle vai receber R$ 16. Isabelle vai receber R$ 16. Pronto. C. E quantos reais receberá Bruna se for a metade do que a Isabelle ganhou? Então, prestem atenção no que está escrito. Terceiro ano. A Bruna vai receber a metade do que a Isabelle ganhou. Quanto que a Isabelle ganhou? 16. E quanto que é a metade? 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 2 é 16 e 16 menos 16 é 0. Então, a Bruna vai receber R$ 8. Pronto. Número 6. No estacionamento de um supermercado, há 60 veículos estacionados e 1/5 dessa quantidade são motocicletas. Quantas motocicletas há nesse estacionamento? Bom, a gente já sabe que o todo é 60. E 1/5 é o que a gente vai voltar lá na orientação para relembrarmos, recordarmos o que é. Então, vamos lá, aqui. A quantidade de tampinhas foi dividido por 5. Dividir uma quantidade por 5 é o mesmo que determinar a quinta parte dessa quantidade. Então, é a quinta parte do todo. Então, a gente vai dividir os 60 veículos por 5. Então, vamos lá. 6 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. Sobra 1. Abaixamos o 10 aqui e fazemos 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. Por que 2? Porque 2 vezes 5 é 10. E 10 menos 10 é 0. Então, a gente descobriu que são 12 motos no estacionamento. 12 motocicletas. Página 31, número 7. Os funcionários de uma loja estão contando quantos brinquedos foram vendidos no último mês. Observe. Dos 12 carrinhos vendidos, metade eram carrinhos de madeira. Das 15 bolas vendidas, 1/3 eram bolas de futebol. Das 24 bonecas vendidas, 1/4 eram bonecas de pano. Dos 20 jogos vendidos, 1/10 eram quebra-cabeças. Represente no gráfico a seguir a quantidade vendida de cada brinquedo. Então, aqui a gente já fez o gráfico, né? A gente já estudou gráfico, já fez, então a gente sabe. No livro já tá, e aqui no livro tá de 1 até 8. Então, a gente vai ter que, vocês têm que pintar os retângulozinhos aqui. Então, vamos lá. Carrinhos de madeira, nós pintamos
né? De 12, nós pintamos a metade. A metade de 12, 12 dividido por 2, 6. As bonecas de pano, no total 15, foram divididas por 3, que nos deu 6 bonecas de pano também, porque a gente fez 15 dividido por 3. 24 bonecas vendidas, não, isso, ó, bonecas de pano, que é o da moça aqui, que é o dele aqui, ó. E aqui é as 15 bolas e 1/3 foi de futebol, tá aqui. Foi, ó, 5. As bonecas de pano foram divididas por 4. 24 dividido por 4, 6. Bolas de futebol, que é o da moça, foram 15 bolas e 1/3 dessas 15 bolas foram vendidas. 15 dividido por 3, 1/3, 3. E por último, dos 20 jogos vendidos, 1/10 eram quebra-cabeças. Então, são 20 jogos dividido por 10, que me dá 2 jogos. Agora, vamos responder aqui. Depois que vocês pintaram os quadradinhos necessários, vamos responder. A. Qual brinquedo teve a mesma quantidade vendida que as bonecas de pano? Os carrinhos de madeira. Carrinhos de madeira. B. Quantas bolas de futebol foram vendidas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolas de futebol. Quantos quebra-cabeças foram vendidos? 2. 1, 2. Quantos quebra-cabeças foram vendidos a menos, prestem atenção, a menos do que carrinhos de madeira? 6 menos 2 igual a 4 quebra-cabeças a menos. 4, o espaço está pequeno aqui, né? 4 a menos. E finalizamos mais uma correção por aqui. Aqui na página 32 tem um jogo da memória super legal que infelizmente não fomos fazer juntos, mas é muito legal vocês pegarem, tentarem jogar em casa com o papai, com a mamãe, com o irmão. É uma pena mesmo que não podemos fazer juntos. Voltando, eu vou ler os jogos. Aproveitem o fim de semana aí para jogarem com o papai e com a mamãe. Olha, vamos ler. Vamos jogar Memória das Partes? O material são as cartas do material de apoio que eu acabei de mostrar. Como jogar? Reúna-se com um colega, decidam para ou ímpar para ver quem começa. Embaralhem e organizem as cartas sobre a mesa com o verso para baixo, formando 4 fileiras com 5 cartas cada uma. Observem por alguns segundos as cartas, virando-as. Em seguida, com o verso para cima. Cada jogador, em sua vez, escolhe um par de cartas. Se formar o par correto, divisão e o resultado, o jogador fica com as cartas. O jogador acaba quando tiver mais cartas sobre a mesa. Vence o jogo quem tiver mais cartas. Então, ó, tem uma atividade aqui que seria bem legal, vou fazer junto com vocês. Então, ó, Maria e João estão jogando o jogo da memória das partes. E Maria pegou as cartas, metade de 12, 4. A metade de 12 é 4. Se dividirmos 12 por 2, a gente tem qual número? 6. Então, a Maria deve ficar com as cartas? Não, né? E qual que é a carta que a Maria deveria ter ficado? Eu já falei, né? Número 6. Então, é um jogo bem legal que, infelizmente, não vamos poder fazer juntos. Mas eu deixo a dica aí para vocês fazerem com o papai, com a mamãe, ou se divertir sozinho mesmo. Coloquem as cartas na mesa e vão tentando jogar, tá bom? Agora, eu sei, página 33, a gente está finalizando mais um conteúdo. Então, o que a gente já aprendeu até agora? Reconhecer as ideias de repartir em partes iguais e medir da divisão, que foi o início desse livro. Resolver uma divisão usando algoritmo, que é o que a gente faz, né? 45 dividido por 8, né? Usando o algoritmo, né? E aqui, ó, o algoritmo, né? 24 dividido por 2, a gente usou a dezena, a unidade, dividimos. E calcular, agora o último conteúdo, calcular a metade, dividir por 2. Terça parte, dividir por 3. Quarta parte, dividir por 4.
quinta parte por 5 e a 10ª parte por 10. De um todo, né? Partes de um todo. A gente descobriu que é tudo isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo até aqui de matemática. Na próxima semana nós vamos ter conteúdos novos, massa e capacidade. Então, se vocês quiserem ir dando uma folheada, né, vendo o que nós vamos trabalhar, é bem legal também. Mas agora nós vamos para o nosso conteúdo de geografia. E antes, é claro, nós vamos corrigir as páginas 11, né, 12 e 13, que é a continuação, né, daquelas atividades que nós já fizemos sobre consumo consciente, refletindo sobre os hábitos de consumo. Então vamos lá. Página 11, número 3. Leia a história em quadrinhos e depois responda as questões. Chegou... a gente já fizemos, gente. Mil perdões, está escrito aqui, correção. Eu achei que não tínhamos feito. E aqui é o de vocês, né? Era para vocês terem feitos, né? Organize uma lista, essas aqui não tem correção, verdade. Mil perdões aí pelo engano, né? Essa aqui nós já corrigimos. E aqui, organize uma lista de compras para ir ao mercado. É essa daqui, infelizmente a gente não consegue fazer junto, né? E aqui seria uma rotina de vocês, né? Observe a rotina a seguir, ela apresenta os hábitos de uma criança, por isso que não tem correção. Então já vamos partir para o conteúdo novo, que são os 5 R's. Tudo referente ainda a consumo aí, galerinha. Então vamos lá? 5 R's. Para cuidar do planeta Terra, diminuir a exploração dos recursos naturais e reduzir a quantidade de lixo produzido, é preciso ter atitudes de responsabilidade com o ambiente e consumo consciente. Para isso, podemos refletir e aplicar os 5 R's no dia a dia. Veja o que ele significa. Então tem toda uma historinha aqui, tá vendo? Repensar, recusar, reutilizar, reduzir, reciclar. Será que eu preciso mesmo de uma boneca? Este lápis é feito com madeira de reflorestamento. Então tudo isso a gente vai entender o que é. Primeiro R, repensar. Antes de comprar, pergunte a si mesmo: eu preciso disso ou esse produto é desnecessário? 2. Recusar. Você compraria produtos de uma empresa que explora o trabalho infantil ou que agride o meio ambiente? Recusar produtos que não têm uma origem confiável é essencial para a justiça social e qualidade ambiental. Número 3. Reduzir. Será que eu preciso mesmo dessa quantidade? Evite desperdícios e excesso de produtos descartáveis. Dessa forma, diminuiremos a quantidade de lixo e também o desperdício de recursos naturais utilizados na fabricação de novos produtos. Feira de trocas de uniforme. 4. Reutilizar. Será que esse produto pode ser reutilizado? Será que é possível doá-lo ou transformá-lo em algo útil? E 5. Reciclar. Destinar corretamente os produtos que podem ser reaproveitados, separando-os antes de descartá-los e então dar a eles o destino correto por meio da coleta seletiva em vez de enviá-los ao lixo convencional. Então a gente vem trabalhando bastante sobre isso nesse bimestre, né, pessoal? E para ajudar vocês aí, ó, tem atividade, tem um aprender é divertido aqui. Vamos ler juntos? Você provavelmente tem muitos brinquedos que estão em casa sem uso e que poderiam ser trocados por outros, pelos quais você tenha mais interesse nesse momento. Vamos colocar em prática o que aprendemos sobre reduzir o consumo. Organize com seu professor uma feira de troca na sala de aula. Bom, isso a gente não vai poder fazer, né? Nós não estamos juntos. Mas é legal vocês pensarem nesses brinquedos que vocês não estão usando para trocar. Agora tá chegando o Natal, tem muita criança que não tem, então é uma oportunidade muito boa. Então as atividades é só a página 16, tá bom? Agora nós vamos para o nosso conteúdo de história. Herança dos imigrantes. Mas antes, nós vamos fazer as correções das atividades aí. Herança dos africanos. É isso mesmo?
né? Então vamos lá, pessoal. Página 17 são as correções sobre aqui existência e escravidões, os africanos no cotidiano. Então vamos lá. Atualmente, na língua portuguesa, usamos muitas palavras de origem africana. Relacione as palavras com o significado delas. Caçula é um menino, é um garoto, é o filho mais novo da família. Então a gente põe aqui a. Cafuné, carinho na cabeça. Bagunça, vocês adoram, ambiente desarrumado. Banguela, pessoa que perdeu um dente. E moleque, menino, garoto. 2. Com a ajuda do professor, formem 4 grupos e montem um painel sobre a herança africana na cultura brasileira. Cada equipe deve pesquisar informações sobre a influência africana no Brasil, conforme indicado. Então, se estivéssemos juntos, nós faríamos... Cada grupo ia fazer um trabalho sobre culinária, música, vocabulário e religião. Né? Usem imagens, escrevam informações, como é ruim estarmos sozinhos. Agora nós vamos para o agora eu sei, que é descobrir, né? Resumir aí, revisar o que a gente já aprendeu. O hábito de dormir em rede e consumir alimentos preparados à base de mandioca são heranças indígenas. Além disso, diversos lugares como bairros, cidades, rios e parques recebem nomes de origem indígena. A língua portuguesa e a religião católica foram trazidas para o Brasil pelos portugueses. E esse povo também influenciou a arquitetura. E algumas festas tradicionais do país. A música, a religião, a culinária e o vocabulário da população brasileira receberam muitas influências dos povos africanos. Então, é isso, pessoal. Terminamos mais um conteúdo por aqui e agora nós vamos para o nosso conteúdo novo de história, que é a herança dos imigrantes. A gente já estudou sobre esse modo. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui a herança dos imigrantes para a parte 2 dessa aula. Parte 2 não. Nós estamos na aula 119. Eu vou deixar a herança dos imigrantes e o conteúdo de língua portuguesa e conteúdo de inglês para aula 120, que é a próxima, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu não gosto porque fica cansativo. Então vocês aguardem que na videoaula 120 nós vamos estudar sobre a herança dos imigrantes. Vamos ter conteúdos de língua inglesa, que são as correções das atividades e também de língua portuguesa. Então, me aguardem. Até mais!